Sejam todos muito bem-vindos ao Expresso Tricolor. Eu me chamo Mourão e hoje um videozinho um pouquinho mais tarde do que o habitual, mas ainda assim com notícias muito importantes. O adeus a um ídolo. Talvez não pode para muitos, né? Não seja o maior ídolo da história. Acho que pelos dados, pelo que entregou, pela quantidade de troféus, a gente no mínimo pode dizer que Tinga foi o ídolo mais vitorioso da história do Fortaleza e esse ciclo vai se encerrar. O executivo de futebol do Fortaleza se despediu do Tinga nas redes sociais e o Tinga está aí com o caminho pronto para o Coritiba. Então a gente vai tratar sobre esse assunto e muitos outros assuntos ainda, porque tem especulação nova de jogador que pode ter sido sondado pelo Fortaleza. Então a gente vai trabalhar todas essas notícias e trazer todas as informações nesse vídeo de hoje. Então, para essas e muito mais informações, eu não preciso nem te pedir, né? Você já se inscreve no Expresso Tricolor, ativa o sininho para as notificações, deixa teu like, teu hype, que é muito importante para o YouTube entender que esse conteúdo é do teu interesse, é de qualidade. Fico sempre aqui à tua disposição para quando aparecer notícia, estarmos aqui com a notícia quentinha, fresca, para te apresentar. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Pois bem, né? Fortaleza encerrou talvez o ciclo do seu jogador mais símbolo, jogador que foi mosaico da torcida, jogador que tem uma história gigantesca no Fortaleza dentro de campo. E eu falo dele, de Guilherme Tinga. Ele vai desta vez embora de verdade, quase já foi para o Cruzeiro em outras temporadas, mas o acerto ele não se concretizou, o Vojvoda pediu para que ficasse, e dessa vez não tem mais jeito. O Tinga vai dar espaço, né, da sua carreira para um novo clube. O Tinga está indo para o Coritiba. Dentro do Fortaleza, os números eles são gritantes, assim, gritantes. Desde 2000, o Tinga é o jogador que mais disputou partidas oficiais pelo Fortaleza. São 389 jogos oficiais. Dentre eles, nós temos a passagem de 2015 e agora de 2018 até 2025. São 7 anos ininterruptos de participação no Fortaleza. Então, ele foi um cara que, em muitos momentos, foi titular, foi destaque, até ano passado mesmo era titular, mas nessa temporada ele foi a temporada onde ele menos disputou partidas pelo Fortaleza. Claro que teve um grande problema da lesão, que o atrapalhou, mas isso pouco esconde as conquistas, a entrega que ele teve pelo Fortaleza dentro de campo. São 389 jogos, 26 gols, 33 assistências e 10 títulos com a camisa do Fortaleza. E aí lá vai bolinha, tá? De questão de título é Campeonato Cearense a rodo, Copa do Nordeste, a gente já ganhou com o Tinga, o Tinga estava na campanha de final de Sul-Americana, campeão da Série B pelo Fortaleza. Então, só nisso aí nós estamos falando de 6 cearenses, 3 Copas do Nordeste, um campeonato da Série B, e o Tinga esteve nas principais campanhas do Fortaleza na Série A, todas elas. Na quarto colocado, as 2 vezes, Tinga estava lá. Então, só para que a gente deixe registrado aqui a mensagem de agradecimento, é um ídolo que vai ficar para a história do Fortaleza, que talvez a gente não tenha noção do tamanho do Tinga pelo presenciamento, né? O fato está agora acontecendo. Mas talvez com um distanciamento histórico a gente perceba o tamanho que Guilherme Tinga tem para o Fortaleza. Um cara que conseguiu o que nenhum outro atleta, em termos de conquista, conseguiu aqui. Vou até ir além, tá? No próprio estado do Ceará. Porque tem time aí que não tem nacional, Tinga tem. 6 campeonatos cearenses, 3 Copas do Nordeste. Assim, o Tinga ele tem uma relevância que muitos clubes, até do estado, de menor expressão, por caso do Ferroviário, por exemplo, não tem Copa do Nordeste, não tem Série B, e isso é uma coisa que é muito grande, é uma coisa que precisa ser destacada e que sempre vai ficar na história do Tinga com o Fortaleza. Então, a história do Tinga
ela permeia junto do Fortaleza, e a história do Fortaleza também permeia muito na cara deste rapaz que está na tela. Muita sorte a você no Coritiba, que você consiga desempenhar o futebol, consiga ter minutos, e lembre sempre que o Fortaleza é sua casa, né? Então, um grandíssimo abraço para o Tinga, e vamos de próxima pauta, porque nós temos muito ainda para conversar. Central de transferências está fervilhando, borbulhando, e a gente precisa conversar sobre uma possível sondagem do Fortaleza ao atleta Ronald do Atlético Goianiense. Quem trouxe essa informação foi o Vitor Pimenta, lá no Twitter, né, o X, e ele trouxe a seguinte notícia: valorizado após uma excelente Série B pelo Atlético Goianiense, Ronald tem propostas de clubes de Série A. Tem alguns da Série B, como Goiás, Sport, Fortaleza, e o próprio rubro-negro que deseja que o volante fique. O atleta é do Grêmio e o Grêmio prioriza a venda. Vamos dar uma olhada como é o SofaScore do Ronald, que aí vai ser um padrão de como a gente faz as análises, né, das contratações do Fortaleza, essas sondagens, né? E é importante a gente dar uma padronizada nas informações para a gente entender que campeonato da Série B o Ronald fez, né? Então é preciso a gente conversar sobre isso. O Ronald, ele estava nessa campanha da Série B, como eu citei, pelo Atlético Goianiense. Ele não fez o ano inteiro pelo Atlético Goianiense, são 14 partidas, mas desde que chegou ao Atlético Goianiense, ele foi, vamos dizer assim, destaque da Série B. Não tem gols, não tem assistências, porém, ele tem números bem interessantes para a posição em que ele faz dentro de campo, e é isso que nós vamos ver agora. O Ronald, ele é um meio-campista, um segundo homem do meio-campo, ele pode trabalhar nesse processo de criação, mas é um cara que entrega muito mais intensidade, é o famoso cão de caça. Vou trazer aqui uma estatística de um jogo específico para a gente ver os números dele e ver como normalmente ele atua, tá? Vamos ver aqui questão de posicionamento médio. O Ronald, ó, para que todos vejam, ele é o camisa 5 aqui do Atlético Goianiense, primeiro volante. Vamos agora ver aqui o posicionamento médio dele, ó. Tá vendo como ele fica bem no processo criativo, mais recuado, o jogador de meio campo mais recuado aqui no posicionamento médio. Aqui está o Ronald, ó. Esse aqui é o mapa de calor dele, e a gente consegue ver que ele é o estilo motorzinho, ou como o pessoal da gringa gosta de falar, o tal do box to box, né? Ou seja, caixa a caixa, faz ataque, faz defesa, sobe, desce, ajuda muito na criação, se movimenta bastante. Nessa partida, a gente consegue ver algumas características do Ronald quanto a marcação e tudo mais. É um cara que tem ali 94% de acerto nos passes nesse jogo, você vê, nesse jogo em específico, tá? Esse dado de 90%. Ele erra muito pouco passe, mas isso dá para ver pela média dele no campeonato. Esse jogo ele não é uma exceção, tanto que a nota média dele na Série B é esse 7. Então retrata muito bem a questão de temporada dele, e a gente consegue ver que é um cara que trabalha muito nas investidas, né? No roubo de bola. Então é um cara que trabalha com muita intensidade, trabalha sempre perto do atacante, recupera bastante bola. E a gente vê um detalhe que é a bola aérea. O Ronald, ele tem esse destaque pelo posicionamento. Ele, como a gente consegue ver aqui nas características dele, ele tem 6 bolas aéreas ganhas por jogo no sistema defensivo. Então, é um dado muito interessante, principalmente porque o Ronald ele tem 1,86 m. Então, é um jogador de alta estatura e que pode contribuir para elevar essa altura média do Fortaleza, que é um time baixo para os padrões assim da Série B, que é um campeonato que tem muita solução em bola aérea. Então, é um ponto para a gente ficar sempre atento à altura dos jogadores, e o Ronald ele poderia contribuir com isso. É um jogador que está valorizado
principalmente pela sua idade e pela necessidade de venda do Grêmio. Então, a possibilidade do Ronald pintar no Fortaleza, ela é baixa, porque o Fortaleza dificilmente vai ter bala na agulha para comprar o atleta. Mas, à medida que o mercado for desenvolvendo e não foi encontrada a oportunidade de compra do Ronald, pode ser que pinte aí uma oportunidade de empréstimo. Eu acredito sim que o Grêmio colocaria no Fortaleza, que é talvez uma das principais vitrines aí para a Série B do ano que vem. Vai estar todo mundo de olho. Quem estiver de olho na Série B estará de olho com certeza em Fortaleza, em outros clubes também, mas Fortaleza principalmente. Então, essa aí é outra notícia que nós vamos monitorar nos próximos dias. Outro que deu uma entrevista agora recente, falando sobre Breno Lopes, que é ativo do clube. Nós precisamos trazê-lo aqui na tela. Foi o presidente do Vitória, tá? Ele falou que o Vitória tem interesse em Breno Lopes, mas encara forte concorrência no mercado e que o Fortaleza deseja mantê-lo, tá? Breno Lopes é um atleta que está sendo cobiçado pelo Brasil inteiro. Todo mundo quer o Breno Lopes, não é fácil. Eu queria no meu plantel. Não é um jogador barato, é um jogador que o Fortaleza já disse que não vai emprestar, vai vender. E está pedindo um valor muito alto, que é o valor da multa, né? A gente vai aguardar as negociações para entender, mas junto com Vitória, tem muitos tantos querendo Breno Lopes pelo Brasil afora. E quem disse foi o próprio presidente do Vitória, que disse que o Fortaleza só libera mediante multa, e tá certo o Fortaleza. Se não liberar o Breno Lopes um valor inferior à multa seria de grande, como é que eu posso falar? Burrice mesmo, por que não, né? É um cara que se valorizou muito dentro do Campeonato Brasileiro e é uma oportunidade muito boa para o Fortaleza angariar recursos e pintar de novo com o Breno Lopes por mais um ano, caso não consiga a venda, porque seria de muita ajuda numa Série B, mas eu acredito que vai ser difícil. Acho que ele vai acabar pintando aí em algum clube da primeira divisão. Outra coisa que nós temos para conversar aí é fofoca. É fofoca, é futrica, é fonte Zap, certo? A famosa fonte quem, né? Fonte, o pessoal gosta de frescar, né? Aí, fonte Zap total, tá? E aí, eu queria que a gente abrisse a mente, porque hoje o assunto da live, o tema da live é aquele famoso ídolos, né? E pode ser uma fonte Zap, não é nada muito concreto, disse a seguinte coisa. E aí, para você achar que não é minha mentira, eu coloquei a própria fonte Zap aqui colada. Toma, na tua tela. Fonte Zap. Oswaldo tem 38 anos e teria externado o desejo de encerrar a carreira aqui no Fortaleza. E aí a pessoa que mandou a mensagem, ela falou que particularmente acha que é o momento certo. E o contrato de Oswaldo com Vitória termina em 13 dias, ou seja, até o final do ano. Teve média aí de 30 minutos por jogo nos 27 jogos que disputou na Série A, sendo reserva. Para encerrar a carreira do Oswaldo, eu daria um contrato. Eu daria um contrato. O Oswaldo, que foi importante demais na história do Fortaleza, principalmente em 2008, mas não podemos esquecer as outras passagens de Oswaldo pelo Fortaleza. É um cara que é muito vitorioso com a camisa do Tricolor. É uma referência do futebol nacional. Foi parar em times grandes do futebol brasileiro, foi para o São Paulo, chegou à seleção brasileira. É um cara que ele tem muita identificação com o Fortaleza. Foi sempre aqui onde ele se recuperou quando ele vinha em queda, após passar pelo Al-Ahly, Fluminense, depois foi para o Sport, e aí parecia que ele ia somente descer na carreira, mas voltou ao Fortaleza, fez uma grandíssima participação antes de passar lá pelo Buriram também, se eu não me engano. É um cara que, como eu disse, talvez seja a maior cria recente do futebol cearense como um todo. Do Fortaleza, ele saiu em 2022 para ir para o CSA, e do CSA ele volta para o Vitória, né, onde ele vai lá muito bem também. Então, assim,
Para dar um final de carreira para o Oswaldo, eu acho que ele merecia uma oportunidade pelo esforço que ele fez para estar aqui depois daquele caso lá do Buriram, onde ele foi para lá, veio para cá para jogar 10 jogos em 2018, foi muito importante. Inicia aquela Série B com o Fortaleza, depois vai embora, vai para o Buriram, depois retorna ao Fortaleza em 2019 e fica até 2022 no clube, né, defendendo o Fortaleza com unhas e dentes. É um cara que se emocionou muito quando o Fortaleza se classificou para a Sul-Americana, enquanto esteve aqui, se emocionou muito quando o Fortaleza foi para a Libertadores, e como não lembrar daquele jogo, falando em Sul-Americana, né, como não lembrar daquele primeiro jogo do Oswaldo contra a equipe do Estudiantes, onde ele jogou demais. É um cara que merece todo o respeito da torcida tricolor, e eu daria a chance. Eu queria saber se você daria um contrato. Gente, ele não vem para ser titular, ele vem para compor elenco, talvez se aposentar após o Campeonato Cearense, não sei, mas é um último capítulo, uma última página, que pode ser... o Fortaleza precisa desses jogadores identificados para contaminar o elenco com boas energias. Traria sim, e quem não trouxer, que brigue comigo no chat, que eu não tô nem aí. E é isso. Vamos logo para os finalmente, que agora eu fiquei com raiva também. Então é isso, pessoal. Obrigado demais por ter assistido o vídeo até aqui. Conto com a tua participação. Fiquei até pequeno agora. Vou voltar ao tamanho normal. Fiquei normal agora. Conto com a tua participação. Deixa teu like. Comenta o que você acha das 3 notícias que a gente trouxe hoje. O adeus de Tinga. Talvez chegada de Ronald e Oswaldo para o Fortaleza. Quero que você deixe todos os seus comentários, suas opiniões são muito importantes. Sempre quando é vídeo comigo, a gente tem aquele papo legal, aquele papo interessante nos comentários. E eu agradeço demais por isso. Chega junto com a gente, não esquece, deixa teu like, se inscreve no Expresso Tricolor, que é vital para o crescimento do canal. E até a próxima. Tchau, tchau.